Se você for para o livro do Hitler, você vai ver que Marx e comunismo é o que ele utilizou para criar medo na população. Tanto o Olavo de Carvalho quanto o Bolsonaro repetem isso insistentemente. Por quê? Nesse momento em que o país está vivendo uma crise política, o Brasil está vivendo essa crise toda, então ele precisa daquele salvador. Que o Bolsonaro, assim como muitos políticos, usam as técnicas de propaganda que foram propostas por Hitler no Mein Kampf, e essas técnicas de propaganda elas se adequam exatamente nesse momento em que o país está vivendo uma crise política, o Brasil está vivendo essa crise toda, então ele precisa daquele salvador, e é nessa hora que as técnicas do Mein Kampf funcionam. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui o que tem no Mein Kampf, que é uma leitura muito grande, mas enfim. O Hitler fala o nome judeu 314 vezes, o Hitler fala o nome Marx 184 vezes e ele fala de parlamento 124 vezes. O Hitler tem uma técnica da repetição exaustiva de um assunto, de propor exaustivamente uma determinada coisa. Agora eu vou ler algumas coisas para vocês vão achar que é do Olavo de Carvalho, mas não, é do Hitler. Presta atenção. A atual democracia do Ocidente é a precursora do marxismo, que sem ela não seria concebível. Ela oferece um terreno propício no qual consegue se desenvolver-se a epidemia. Muita gente acha que o Hitler era marxista. Não, o Hitler era completamente anti-marxismo. Isso aqui é do livro dele. Olha que interessante. Assim como uma hiena nunca despreza um cadáver, assim também o marxista nunca deixará de ser traidor da pátria. Qualquer que fosse a maneira de resistir que se escolhesse, a condição indispensável seria livrar primeiro o nosso povo do veneno marxista. Essas coisas que eu estou falando aqui, um Estado que não pode evitar o desenvolvimento de uma calamidade como o marxismo, não está em condições de reconquistar o perdido. Então, onde que eu falo que a política de hoje utiliza muito essa técnica de Hitler? Hoje tem essa coisa de ficar colocando medo na população, o medo a respeito de um comunismo que eu defendo a ideia de que não existe a possibilidade de implementar mais esse comunismo traiçoeiro que tanto se fala, de estatizar tudo, de tomar propriedade das pessoas e de uma hora para outra tudo ser do Estado e voltar àquela ideia de economia planificada. Eu defendo que isso não existe mais, porque isso não deu certo. Isso não deu certo e não vai ter um partido que consiga convencer a população a fazer isso. Mas nota-se que tanto o Olavo de Carvalho quanto o Bolsonaro repetem isso insistentemente. Por quê? É criar-se o medo na população. Se você for para o livro do Hitler, você vai ver que Marx e comunismo é o que ele utilizou para criar medo na população. Então o Hitler utilizou também um elemento desprezível, segundo ele, o judeu. O Hitler criou um ser humano que ele deveria destruir, que é o judeu, assim como essa aliança do Bolsonaro com as demais pessoas, principalmente dos partidos da bancada evangélica, criaram o petista. É um ser humano que deve ser destruído e é um ser humano que é constantemente chamado ou de petista ou de comunista. Então, pensa bem, a gente já não está mais pensando na população brasileira lutar contra a corrupção. A gente já está criando um polo que visa destruir o comunista e o petista. Esse comunista e o petista é o judeu do Bolsonaro, ou seja, ainda se encaixa dentro dessa técnica do Mein Kampf. Agora, outra coisa interessante que eu gostaria de mostrar aqui é essa proposição aqui do Bolsonaro. O governo, contudo, não pode ser responsável por coisa alguma desde que o julgamento final não está nas suas mãos, mas na maioria dos parlamentares. Isso aqui é uma proposta do Bolsonaro, é uma proposta do Hitler para dissolver o parlamento, e quando a gente vai para o Bolsonaro... Se hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona, e tenho certeza que pelo menos 90% da população ia... Então isso é uma segunda coisa, né? Qual que seria a estratégia administrativa do Bolsonaro? É fechar o parlamento. É outra coisa que realmente está no Mein Kampf. Agora, como que funciona a técnica de propaganda que está acontecendo no Brasil hoje? Pouca gente está percebendo essa técnica aqui, também do Hitler. A técnica 90-10%.
10% das pessoas que se acham inteligentes, os pseudo-intelectuais, eles se instruem a partir do Olavo de Carvalho, que é um doutrinador de direita. 90% que são os facilmente manipuláveis, eles se instruem através do Sila Malafaia, que está sempre falando aquelas coisas de família. Eu tenho um comparativo aqui que vai ficar muito fácil de entender essa estratégia do Mein Kampf utilizada hoje em dia pelo Bolsonaro e a aliança desses partidos cristãos dessa extrema direita. Então aqui eu faço uma comparação interessante. Olha, o Hitler, Bolsonaro. Quem que é o judeu do Bolsonaro? É o petista, porque é um inimigo humano eliminável. A corrupção parlamentar é coincidente nos dois. Os dois falam da corrupção parlamentar e eles se colocam como únicos com idoneidade suficiente para destruir esse inimigo corrupto que é o parlamento. Agora você pensa, destruir o parlamento é implementar a ditadura. Então, a juventude intelectual é o foco da propaganda de Hitler, focar na destruição de Marx, enquanto a juventude intelectual forçar na destruição do Marx, a juventude intelectual brasileira do Bolsonaro focar na destruição do comunismo. Agora, a técnica mais interessante é isso aqui muita gente vai se identificar. Se dividiu, né? Os 90% que são as presas fáceis no caso, facilmente convencíveis, corrupção e defesa dos princípios morais. Que é o que o Hitler falava, corrupção e defesa dos princípios morais. Agora olha que coincidência, juventude, que é o 90% da juventude do Bolsonaro, falar repetidamente no kit gay, chamar todos os demais de corruptos. O que eu falo que o Bolsonaro fez, que é muito do Mein Kampf, o país é corrupto, eu sou a solução. Precisamos dissolver o Congresso porque os parlamentares não prestam, eu sou a solução para isso, né? Essa ideia de conseguir os militares. Hoje fala-se em extremismo militar, mas a gente sabe que o extremismo militar ele precisa ser aguçado. Não adianta falar militares vão para a rua, não. Um presidente que já toma o poder com essa ideia de ditadura militar, de ter os militares, ele já toma o poder querendo dizer que ele realmente vai implementar uma ditadura, porque sem os militares não tem ditadura.